Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês algumas questões da CESP-CEBRASP que caíram em concursos recentes. Bora lá? A respeito dos conceitos de organização, segurança e gerenciamento de informações no Windows, julgue o item a seguir. Para fixar uma pasta no acesso rápido do painel de navegação do Windows, basta que o usuário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Fixar em acesso rápido. Pessoal, essa daqui, ela tá certa. E para facilitar um pouco o entendimento, bora para a área de trabalho para entender o que é esse acesso rápido. Pessoal, então, eu estou aqui na minha área de trabalho. Primeiro, eu vou abrir o explorador de arquivos. Aqui é o meu explorador de arquivos. E aqui está o acesso rápido. E o que é o acesso rápido? O acesso rápido é uma funcionalidade que tem no explorador de arquivos que permite que eu acesse certas pastas do meu interesse de uma forma mais rápida, mais objetiva. Então, por exemplo, eu estou aqui, vou imaginar que de repente eu quero ir para downloads. Só eu clicar aqui, que downloads está ali no acesso rápido. Se eu quiser ir para vídeos, também está aqui. Se eu quiser ir para imagem, também está aqui. E vou imaginar que eu criei uma página e eu quero acessá-la pelo acesso rápido. Como que eu faço? Vamos imaginar que a pasta que eu estou querendo acessá-la pelo acesso rápido é essa daqui, CX. Eu vou clicar aqui nela com o botão direito do mouse e eu vou em fixar no acesso rápido. Aí quando eu voltar aqui no meu explorador de arquivos, olha que interessante, a pasta CX ela já está aqui. Então, para eu botar uma pasta como acesso rápido, é só eu clicar com o botão direito e colocar como acesso rápido. E se eu quiser desfixar ela, é só vir aqui na pasta no acesso rápido e clicar em desafixar do acesso rápido. Por isso que, no caso dessa questão, a afirmativa está correta. Julgue o seguinte item relativo a conceitos de organização, segurança e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Caso haja vários programas capazes de abrir um tipo de arquivo, caberá ao usuário a tarefa de definir o programa para executar essa tarefa cada vez que for necessário abrir um arquivo. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? É o seguinte, no Windows tem o que a gente chama de programa padrão. E o que é o programa padrão? É o programa ou aplicativo que vai ser o padrão para executar certos tipos de arquivo. Então, por exemplo, geralmente o aplicativo ou programa padrão para ler PDFs é o Adobe Reader. Então, se tem ali um PDF, o usuário clicou ali para abrir, automaticamente ele vai abrir esse PDF pelo Adobe Reader. Mas e quando o usuário tem mais de um programa que pode executar esse arquivo? Por exemplo, para executar um PDF, eu posso usar o Adobe Reader, mas eu também posso usar um navegador. Aí, nesse caso, o programa que vai abrir o arquivo vai ser o programa padrão. Mas se eu quiser trocar o programa padrão, posso trocar, sem problema. Mas por que essa questão está errada? Que ela está falando que assim, caberá ao usuário a tarefa de definir o programa para executar essa tarefa cada vez que for necessário abrir o arquivo. E não, o programa que vai executar o arquivo é aquele programa padrão, vai ser automático. Então, se o usuário quiser, ele pode mudar, mas ele faz essa mudança uma vez. Eu escolhi que vai ser o Adobe Reader para abrir PDF. Agora, toda vez que eu for abrir um PDF, automaticamente vai abrir no Adobe Reader.
eu não preciso ficar escolhendo toda vez que eu for abrir um certo tipo de arquivo. E tem uma outra coisa também, pessoal. Vamos imaginar que, de repente, você quer abrir o PDF com o Google Chrome, embora o programa padrão seja Adobe Reader. Aí, nesse caso, você pode ir lá, clicar com o botão direito, abrir com. Aí já dá um pouco mais de trabalho. Mas, automaticamente, o programa que vai abrir sempre vai ser o padrão. Por isso que aqui a questão está errada. Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue o item a seguir. No editor de apresentações, PowerPoint ou Slide Mestre é um recurso inteligente para detectar imagens, gráficos ou tabelas presentes em um slide em edição e oferecer sugestões ao usuário sobre como organizar os objetos com layout otimizado. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Para começo de conversa, o que é slide mestre? O slide mestre vai ser um slide que vai ser o mestre. Vai ser um mestre em que sentido? Ele vai ser o slide que vai ser usado como um padrão de formatação para os outros. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem que fazer uma apresentação para sua empresa. E aí, todos os slides tem que ter uma marca d'água, tem que ter uma certa formatação, tem que ter um certo tipo de cor, um certo tipo de letra. Daria muito trabalho você editar isso slide por slide, concorda comigo? Então, o que você faz? Você faz um slide como modelo, e aí ele vai ser o slide mestre. Então, tudo que esse slide fazer, os outros vão seguir. Então, o mestre ele vai guiar, ele vai dar modelo para os outros. Essa funcionalidade que a questão está falando, que é uma funcionalidade que permite detectar imagens, cores, gráficos e depois dar uma sugestão de como vai ser um layout bacana, essa funcionalidade é o Designer PowerPoint. E o que é esse Designer PowerPoint? É uma funcionalidade que está presente no Office 365 e aí ela avalia o seu slide e vai ali indicar qual vai ser a melhor cor, qual vai ser a melhor formatação. É como se fosse uma espécie de um consultor de design. Então não tem nada a ver com o slide mestre. O slide mestre é um slide que vai servir como base para os outros. Já o PowerPoint Designer, quer dizer, o Design PowerPoint, é uma funcionalidade que vai te dar sugestões de como deixar seu slide mais funcional e mais bonito. Por isso que essa tá errada. A respeito dos conceitos de organização, segurança e gerenciamento de informações no Windows, julgue o item a seguir. Na proteção de informações do Windows, dados de trabalho são classificados automaticamente e geram avisos se usados fora das políticas da organização. Pessoal, para começo de conversa, o que é isso aqui? Proteção de informações do Windows. Isso que também pode ser conhecido como WIP, Windows Information Protection, é um recurso voltado à segurança de dados corporativos. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Um banco. Um banco tem ali nos seus computadores dados sensíveis sobre os clientes. Dados como rendimento, patrimônio, movimentações bancárias. Então não são dados que podem ser tratados de qualquer jeito. É preciso que eles sejam tratados com certo cuidado, com uma certa segurança. E o que define a forma que esses dados vão ser tratados? Isso é o que a gente chama das políticas da organização. Quando eu falo política, eu estou falando de um conjunto de regras ou procedimentos. E falando especificamente sobre políticas de informação, geralmente elas definem como que os dados vão ser tratados, quem pode manipulá-los, quais movimentações podem ser feitas com os dados. E onde que entra
o WIP, ou a proteção de informações do Windows, como que ela funciona? Primeiro, esse recurso ele vai classificar e separar automaticamente os dados de trabalho pessoais no dispositivo. Então, pegando o caso ali do exemplo, vão ter dados ali que são dados que precisam ter atenção, precisam ter um certo cuidado, por exemplo, dados com informações ou movimentações bancárias, e tem outros dados, por exemplo, assim, um arquivo de rascunho, que não é nada importante. Aí, essa proteção de informações, ela vai classificar esses dados que precisam do cuidado, e uma vez que esses dados são classificados, vai ser aplicado sobre eles a política de proteção definida pela organização. E se por acaso o usuário ele violar uma política dessa, vai aparecer ali uma notificação. Então, por exemplo, vou imaginar que uma das políticas da organização é nunca compartilhar dados dos clientes por e-mail. Aí, se o usuário tentar fazer isso, vai aparecer ali uma notificação que não pode fazer aquilo ali, que aquilo ali está errado, ou que temporariamente vai ser bloqueado. Então, esse é o funcionamento da proteção de informações do Windows. Então, aqui, dados de trabalho são classificados automaticamente e geram avisos se usados fora das políticas da organização, que é o que a gente acabou de ver aqui. Então, essa daqui, ela tá certa. Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue o item a seguir. Entre os dados exportáveis do Microsoft Outlook para um arquivo .pst estão e-mails e seus anexos, informações de calendário, propriedades de pastas, regras de mensagem e listas de remetentes bloqueados. Pessoal, para começo de conversa, o que é um dado exportável? Um dado exportável é um dado que você pode exportar, que você pode mandar para fora. E o que isso tem a ver com esse arquivo .pst? PST significa Portable Storage Table, que seria algo como tabela de armazenamento pessoal. E o que é esse então PST? É uma tabela onde ali ficam guardados os seus dados importantes do Outlook. E vou imaginar a seguinte situação. Você está ali usando o Outlook, mas de repente agora você quer usar outro e-mail. Você está querendo usar, por exemplo, o e-mail do Yahoo. E aí você quer aproveitar os e-mails que você tinha no Outlook. Então esses e-mails eles vão ser exportados por esse formato, PST. Então o PST é um formato que vai armazenar tudo de importante dos seus e-mails e seus dados pessoais do Outlook. Agora, bora ver aqui desses itens que foram citados na questão, quais que fazem parte desse conteúdo. E-mail e seus anexos? Tá certo, faz sentido. Informações de calendário? Também faz sentido, porque hoje muitos e-mails eles estão sincronizados com o aplicativo de calendário, como o Google Calendar. Propriedades de pastas. Aqui já não faz tanto sentido, porque quando eu estou falando de propriedade de pastas, eu estou falando sobre uma propriedade de uma pasta que está no serviço ali de nuvem, como por exemplo o OneDrive ou o Google Drive. Ela pode estar ali integrada com o e-mail? Pode. Mas é algo ligado diretamente ao e-mail? Não. Então, não faz sentido. Regras de mensagens. O que são regras de mensagem? Por exemplo, imagine que você tem um e-mail. E aí, você quer que toda vez que chegar um e-mail do Joãozinho, vá para a pasta Joãozinho. Isso é uma regra de mensagem. Agora pensa comigo. A regra de mensagem é um dado do e-mail, do conteúdo do e-mail, ou é algo que eu configuro ali no meu aplicativo de e-mail, seja o Outlook ou o Gmail? É algo que eu configuro ali no meu aplicativo. Então, não faz sentido. E lista de remetentes bloqueados. Essa lista de remetentes bloqueados é uma funcionalidade em que eu faço um filtro de quais e-mails que eu não vou querer receber nada deles.
Isso é algo que está ligado ao conteúdo do e-mail ou ao funcionamento do aplicativo de e-mail. Está ligado ao funcionamento de aplicativo do e-mail. Por isso que essa questão ela está errada. Então, revisando, o PST é o formato de exportação do Outlook. Por exemplo, você quer mudar do Outlook para o Gmail ou você quer mudar do Outlook para o Yahoo. Aí você vai pegar todos os seus e-mails do Outlook e vai exportar usando esse formato. E nesse formato vão estar apenas os dados de e-mail. Coisas ligadas a programa ou servidor não entra. Beleza? Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue o item a seguir. Além de limpar o histórico de navegação e o histórico de downloads, o modo In Private do navegador Microsoft Edge apaga os cookies, os arquivos baixados e os sites selecionados como favoritos durante uma sessão de navegação realizada em modo In Private. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Para começo de conversa, o que é o modo In Private? O modo In Private ele é muito parecido com o modo de navegação anônima, que a gente tem, por exemplo, ali no Google Chrome. E nesse modo In Private, dados de navegação, como histórico, arquivos temporários da internet e cookies, não são salvos no computador ao terminar. Então, todo dado ligado ali à navegação, eles não são salvos. Mas, bora ver aqui, arquivos baixados. Um arquivo baixado é um arquivo de navegação? Não é mais. Porque quando você baixa um arquivo, acontece uma movimentação do arquivo que estava na internet para o seu computador. Então agora, mesmo que depois você sair ali do navegador, ou você não estiver mais no modo In Private, você ou qualquer outro usuário vão poder acessar esse arquivo. Então, ele não apaga esse arquivo baixado. E esse próximo tópico aqui, sites selecionados como favoritos. O que é um site selecionado como favorito? É um site que se eu quiser entrar nele, vai ter um link direto ali no meu navegador. Eu não vou ter que ir lá na barra de endereço digitar o site, ou eu vou ter que pesquisar o site no Google. É um site cujo endereço já vai estar ali separado, já vai estar ali acessível. Então, se eu colocar um site como favorito, não estando no modo In Private, ele vai continuar lá. Então, por isso, essa daqui também está errada. Então, gente, é isso. O modo In Private, ele apaga apenas dados ligados à navegação. Já quando eu baixo um arquivo, ou então quando eu escolho um site como favorito, isso já está além da navegação. Esses dados vão ficar. Então, por isso que essa alternativa aqui é a errada. Julgue o próximo item relativo a noções de segurança da informação e de serviço de inteligência. São atributos básicos e fundamentais para a segurança da informação a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Pessoal, essa questão está falando basicamente sobre os pilares da segurança da informação. E esses pilares são 4. E quais que são? São a disponibilidade, confidencialidade, integridade e autenticidade. A questão aqui está falando de 3 desses pilares. Bora ver se bate? Confidencialidade é um dos pilares de segurança de informação? Tá certo. Integridade é um dos pilares? Também tá certo. E disponibilidade é um dos pilares? Também é. Então, esses 3 tópicos citados aqui são realmente princípios básicos, pilares da segurança da informação. Então, essa questão, ela tá certa. E aproveitando, pessoal, que a gente está aqui, bora dar uma revisada rápida sobre esses pilares de segurança da informação? Os 4 pilares de segurança da informação.
O primeiro é confidencialidade, acesso apenas por quem tem autorização. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o exemplo de uma conta bancária. Você tem lá a sua conta no banco. É importante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à sua conta. Então, por exemplo, faz sentido o seu gerente de contas ter acesso à sua conta? Faz sentido, porque ele vai ali te informar como estão suas movimentações, ele vai te informar se tem algum produto ou serviço interessante para você. Mas faz sentido, por exemplo, o cara do marketing do banco ter acesso à sua conta? Isso não faz sentido. Então, essa seria uma situação que feriria o princípio da confidencialidade. Então, confidencialidade é só quem tem acesso, quem tem autorização. Próximo, integridade. Dados corretos e sem alterações indevidas. Imagina a seguinte situação. Você fez um concurso e aí foi publicado o resultado desse concurso. E aí, quando o resultado do concurso é publicado, geralmente vai ter ali no final do documento ou a assinatura da pessoa responsável ou da empresa responsável. Aí vamos imaginar que de um dia para o outro teve uma mudança nesse resultado. Uma pessoa que não tinha passado agora passou. Alguém ali que estava em último lugar foi para primeiro. Nesta situação, a gente fala que teve uma violação da integridade da informação. A informação ela foi alterada sem autorização devida e sem avisar. Então, o princípio da integridade ele vai garantir que a informação ela está ali íntegra, que ela não foi corrompida. Terceiro princípio, disponibilidade. Informações acessíveis quando necessário. E esse, pessoal, é interessante que fala tanto da disponibilidade em termos de a informação estar acessível quando necessário, como também no caso a informação está inacessível quando necessário. Então, por exemplo, vamos imaginar que de repente você tem um plano de saúde. E aí você vai consultar com o médico desse plano e esse médico ele precisa ver questões de consultas anteriores que você fez, ou então de exames, e aí ele vai acessar lá o sistema do plano e o sistema está fora do ar. Nesse caso, ele precisava que a informação estivesse disponível e ela não estava, porque é uma informação importante para o seu tratamento, para o trabalho do médico. Então isso aí fere o princípio da disponibilidade. Mas um exemplo que também feria o princípio da disponibilidade seria a informação ela está disponível a alguém quando não é mais necessária. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Imagina que de repente você trabalha como terceirizado para uma empresa que faz manutenção de sistemas de internet. E aí você foi lá, você foi no cliente e você fez a manutenção. Para fazer a manutenção, você precisava ter acesso ao sistema do cliente. Mas agora que o sistema está arrumado, você ainda precisa ter acesso? Então, essa seria uma situação em que o adequado seria o prestador de serviço, no caso você, não ter mais acesso ali àquelas informações. E, para terminar, a gente tem a autenticidade, garantia da identidade de quem acessa ou modifica. E esse é um princípio que é conectado com o primeiro. O primeiro, o de confidencialidade, fala sobre somente pessoas autorizadas terem acesso. E como que eu vou garantir que as pessoas que estão tendo acesso são realmente as pessoas autorizadas? Isso pela autenticidade. Aí nesse caso eu posso, por exemplo, dar crachás, credenciais. Um ótimo exemplo disso é rede social. No seu Instagram, no seu Facebook, tem ali conversas sensíveis, coisas que têm que ser protegidas. Como que eu vou garantir que quando alguém for tentar entrar na sua conta, seja você? Para isso a gente tem o login, que pode ser feito ou via telefone ou via e-mail. A gente tem a senha também. E no caso de alguns aplicativos, tem a autentificação em 2 fatores, que além de você colocar lá o seu e-mail e a sua senha, você também tem que botar um outro código que chega por SMS ou por e-mail. Então, a autenticidade é isso. É garantir a identidade de quem acessa ou modifica a informação. Beleza? Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue o item a seguir. No Excel, para que as informações representadas em um gráfico sejam atualizadas, é necessário selecionar a tabela usada como fonte para o gráfico. Já com os dados atualizados e a seguir, clicar na opção Gráfico Dinâmico
da seção gráficos do menu inserir. Essa, pessoal, ela tá completamente errada. Por quê? O que essa questão está falando aqui, que para eu conseguir atualizar os dados de um gráfico, eu tenho que selecionar a tabela usada do gráfico e depois eu tenho que clicar em criar um novo gráfico dinâmico. Então, está totalmente errado. Primeiro, porque aqui, quando eu falo só gráfico, eu parto do pressuposto que é um gráfico normal. Porque no Excel nós temos gráficos normais, tabelas normais, e temos gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas. Então, se fosse um gráfico normal, eu só teria que alterar na tabela normal dele. E aí depois aqui fala que para atualizar os dados tem que clicar no novo gráfico dinâmico. Então não tem nada a ver a questão. Ela está totalmente errada. E pessoal, aproveitando essa questão, bora lá para o Excel para ver o que é um gráfico dinâmico, uma tabela dinâmica, um gráfico normal, uma tabela normal? Pessoal, estou aqui no Excel e vou começar mostrando para vocês como que funciona uma tabela simples. E o exemplo que a gente tem aqui é de uma tabela com a quantidade de coxinhas vendidas por mês, durante 6 meses do ano. Então, bem simples, só 2 dados, mês e quantidade de coxinhas vendidas. Aí, primeiro, vou selecionar aqui a tabela, vou aqui em inserir, vou aqui em gráficos recomendados, e eu vou botar aqui esse gráfico de colunas. E tá aqui o meu gráfico. Então, em janeiro, eu vendi 910, em fevereiro, 699, e por aí vai. E olha que interessante. Vamos imaginar que eu queira fazer alguma alteração aqui da quantidade vendida em abril. Aqui está 550. Vamos imaginar que eu vou botar aqui, ó, que foi 800. Observe o que vai acontecer com a barrinha aqui de abril. Ela aumentou. Então, à medida que eu for atualizando a minha tabela, o gráfico também vai refletir essa alteração. Então, essa, pessoal, é uma tabela e um gráfico simples. Quando eu estou lidando ali com uma situação em que eu não vou ter que fazer muita alteração de dados ou que tem menos variáveis. Bora agora ver como que é com uma tabela e gráficos dinâmicos. Pessoal, agora eu estou com uma outra tabela, que é uma tabela um pouco mais parruda, um pouco mais densa que a anterior. É uma tabela sobre dados de venda em uma papelaria. Então aqui eu tenho a data da venda, o nome do vendedor, o produto que ele vendeu, a quantidade de produtos e o valor total que ele conseguiu naquela data com a venda desse produto. E bom, essa tabela é um exemplo perfeito do que a gente pode usar com a tabela dinâmica. Como assim? Eu primeiro vou selecionar essa tabela, aí eu vou vir aqui em inserir, eu vou vir aqui em tabela dinâmica, vou aqui selecionar o intervalo, e aqui eu vou escolher os campos da tabela dinâmica. Então aqui, ó, vendedor eu vou botar em linhas, produto eu vou botar em colunas e valor total vou botar em valores. E voilá, olha a minha tabela dinâmica. Então aqui na minha tabela dinâmica eu consigo, por exemplo, ver diferentes formas dos dados. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, ver, ó, quanto que a Ana vendeu. Aí a Ana, ela vendeu 110 cadernos, 48 canetas e 22 lápis. Eu posso filtrar também por item vendido. Eu posso ver quanto aos cadernos vendidos. Aí eu vi que aqui, quem vendeu o caderno foi a Ana, o João e a Maria. Aí a Ana vendeu 110, o João 170, a Maria 80. Então, essa aqui é a tabela dinâmica. É uma tabela que ela me permite fazer as análises de dados, ver ali diferentes formas, justamente porque ela tem muito mais variável para manipular. Então, por exemplo, se fosse para fazer uma tabela simples com esses dados, ia ficar muito confuso. E, além da tabela dinâmica, tem também o gráfico dinâmico. E como está no gráfico dinâmico? Eu vou aqui selecionar minha tabela dinâmica, eu vou aqui em inserir, e eu vou inserir aqui gráfico dinâmico. E tá aqui o gráfico dinâmico. Então, por exemplo, eu posso ver aqui por produto. Eu quero só ver os dados de caderno.
Só vi aqui quanto cada um vendeu de caderno. Eu posso ver também só o caderno e caneta. Beleza? Eu posso também ver aqui, ó, por exemplo, só pelo vendedor. Quero ver só quanto o João vendeu. Então, gente, essa que é a graça do gráfico e da tabela dinâmicos. Eles permitem que eu consiga ver ali os dados de acordo com uma segmentação ou com uma certa visualização que seja do meu interesse. E por isso que ela é usada quando a gente tem contextos que a gente tem que manipular muitas variáveis, como por exemplo vendas no estabelecimento, etc. Beleza? Relativo a conceitos de organização, segurança e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Classificação de arquivos consiste no agrupamento das informações dos documentos conforme suas características e de acordo com cada tipo de arquivo. Essa daqui, pessoal, ela tá certa. Basicamente, o que é classificar arquivos? É organizar conforme certos parâmetros. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma pasta cheia de fotos. Você pode organizar essas fotos pela data de criação. Pode organizar também pelo formato, porque ali podem ter fotos em JPEG, talvez alguma imagem em PNG. Você pode também organizar as fotos por ordem alfabética. Isso é, de acordo com o nome delas. Ou você pode ainda criar outras categorias. Pode também organizar por evento. Então, esse processo de organizar arquivos conforme certos parâmetros é o que a gente chama de classificação de arquivos. E é um processo que facilita muito o gerenciamento, a recuperação e a segurança dos arquivos. Porque se eu tenho ali um critério de classificação, facilita para eu achar no universo de arquivos um arquivo específico. Então por isso que essa daqui está certa. Julgue o próximo item concernente à arquitetura cliente-servidor e a conceitos de internet e intranet. Diferentemente da internet, em que é dispensada a autenticação dos usuários, na intranet os usuários geralmente têm de se autenticar por meio de credenciais de identificação e senha. Pessoal, para começo de conversa, bora aqui fazer uma revisão rápida da diferença da internet e da intranet. A internet é uma rede pública, mundial e aberta. Um exemplo de um site que está na internet, o Google. Já a intranet costuma ser uma rede privada e também limitada a contextos institucionais. Como assim? A intranet ela é como se fosse uma internet de uma empresa ou uma organização ou uma escola. Então, por exemplo, a intranet de um banco. Então, é uma internet, é uma rede ali que somente pessoas do banco têm acesso. O mesmo caso, por exemplo, de uma intranet de uma universidade. Então, na internet, como as coisas são públicas, boa parte não precisa de autenticação. Como assim? Por exemplo, para você usar o Google, o buscador Google, você precisa fazer login, precisa botar sua senha? Não. Para você usar esse serviço, você não precisa autenticar. Você não precisa mostrar suas credenciais. Mostrar que você é você. Isso em boa parte da internet. Só algum serviço ou outro, como por exemplo, e-mail, contas bancárias, vai precisar. Já na intranet, dado o fato dela ser privada e limitada, você vai ter que fazer alguma autenticação. Porque a ideia da intranet é justamente ela ser limitada a poucos e ser limitada somente àqueles que podem acessá-la.
Por isso que essa daqui está certa. Diferentemente da internet, em que é dispensada a autenticação dos usuários, isso é, na maioria dos serviços, mas alguns serviços precisam ter autenticação, na intranet os usuários geralmente têm de se autenticar por meio de credenciais de identificação e senha. Então geralmente vai ter que botar ali seu e-mail, o nome do usuário e senha. Por isso que essa daqui está certa. A respeito dos conceitos de organização, segurança e gerenciamento de informações no Windows, julgue o item a seguir. No Windows, para adicionar uma funcionalidade opcional, o usuário deve abrir o painel Funcionalidades opcionais do sistema, selecionar as funcionalidades desejadas e clicar Adicionar. Essa daqui, pessoal, ela tá certa. Mas o que são funcionalidades opcionais? Como o próprio nome diz, são funcionalidades opcionais. São recursos que não vêm pré-instalados no sistema, mas que caso o usuário queira, ele pode instalar. São como acessórios, abre aspas. E para ficar um pouco mais fácil, bora lá no Windows ver como que funcionam essas funcionalidades e como acessá-las? Pessoal, eu estou aqui então na minha área de trabalho e aí eu vou mostrar como faço para acessar essas funcionalidades adicionais. Eu vou vir aqui em iniciar, vou procurar por configurações e eu vou vir aqui em sistema. Lembrando que eu estou usando o Windows 10. E aí, aqui nesse menu em sistema, eu vou em recursos opcionais. A depender da versão do Windows, pode estar recursos opcionais ou pode estar também funcionalidades opcionais. E aqui tem os recursos. Então, por exemplo, um que eu adicionei aqui, o bloco de notas. E por que tem esses recursos opcionais? Porque, primeiro, nem todos os usuários vão precisar deles. Então, acaba que botar algo que nem todo mundo vai usar vai ser usar espaço à toa. E também por questões mesmo de segurança. Às vezes uma funcionalidade vai funcionar em uma versão do Windows e não vai funcionar em outra. E geralmente quem costuma usar muito essas funcionalidades são pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. Então, é isso. Desse jeito que faz para acessar as funcionalidades opcionais ou recursos opcionais. E caso você queira adicionar um, é só clicar aqui, adicionar um recurso. E aí que você pode escolher qual que você vai adicionar. Beleza? Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue o item que se segue. No Excel, para converter uma tabela em um intervalo, é necessário que o usuário clique a tabela, acesse o grupo Ferramentas de tabela e selecione a aba Design. Selecione a opção Converter em intervalo e confirme. Pessoal, o que essa questão está querendo saber basicamente da gente é qual que é o caminho que eu vou fazer para transformar uma tabela em um intervalo. Para ficar mais visual, bora para o Excel para a gente entender como que é esse processo na prática? Pessoal, eu estou aqui agora no Excel e eu tenho uma pergunta para vocês. Isso aqui é uma tabela? Depende. Por que eu falo que depende? Para nós, humanos, batendo o olho, de uma vez a gente vê, olha, eu tenho aí várias linhas e colunas que estão organizando dados. Estou organizando nome, idade e cidade. A gente entende como uma tabela. Mas, para o Excel, teoricamente isso aqui não é uma tabela. Por quê? Uma tabela para o Excel vai ter um caráter dinâmico. Ela é um objeto com propriedades próprias. Então, eu como ser humano, eu consigo bater o olho aqui e ver que isso é uma tabela, que isso está organizando esses dados. Mas para o Excel, isso é um intervalo. E o que é um intervalo? O intervalo é um conjunto de células preenchidas e que necessariamente não precisa ter sentido. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um intervalo. É um conjunto de células preenchidas que tanto faz, tanto fez para o Excel. E como que eu faço para transformar um intervalo em uma tabela? Eu vou selecionar aqui esse intervalo, eu vou aqui inserir, aí eu vou clicar aqui em tabela. Ok? Observem que aqui agora apareceu uma aba, ferramentas de tabela, design. Agora, quando eu vou ver aqui esse grupo de dados,
Tem como eu fazer um filtro. Então eu posso selecionar, por exemplo, aqui, só a Ana. Tem como também eu ordenar do maior para o menor, ou do menor para o maior. Então, essa aqui é a diferença para o Excel de um intervalo e uma tabela. A tabela, ela tem um caráter dinâmico, ela tem automações. Já o intervalo, ele é frio, é só um conjunto de dados ali que estão dentro de uma certa sequência. E se eu quiser pegar essa tabela e transformar em intervalo, como que eu faço? É só eu clicar em qualquer célula aqui em converter em intervalo. Aí você vê que agora, ó, sumiu daqui aquelas setinhas e voltou a ser uma tabela estática ou intervalo. Então, voltando agora para a nossa questão. Para converter uma tabela em um intervalo, é necessário que o usuário clique a tabela, a gente fez isso, acesse o grupo Ferramentas de Tabela, a gente também fez isso, foi aquela abinha que apareceu lá em cima. Selecione a aba Design, selecione a opção Converter em intervalo e confirme. Então essa daqui ela tá certa. Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue o item que se segue. Para realizar a colaboração em tempo real de arquivos compartilhados do Word, deve-se clicar o link do e-mail e selecionar Editar para abrir o arquivo diretamente no aplicativo da área de trabalho. Pessoal, bora ver como vai ser essa questão na prática? Vou aqui abrir o meu e-mail com o arquivo do Word para a gente ver como vai funcionar. Pessoal, eu estou aqui com o meu Outlook aberto e bora então testar. Vou abrir aqui o e-mail e no e-mail tem um anexo que é um arquivo em doc, um arquivo do Word. Se eu clicar aqui nesse link com o botão direito, o que aparece? Aparece visualização, edite no navegador e editar na versão desktop do aplicativo Word. Então, não tem a opção só editar. E além disso, mesmo se eu clicasse direto, ia para essa tela de visualização. E a primeira opção que tem aqui direta é abrir no Word. No caso, abrir no Word Online. Que é essa aqui versão do Word, que permite a colaboração em tempo real, permite você compartilhar ele com outras pessoas e etc. Voltando aqui, ó, tem até a opção de editar na versão desktop do aplicativo Word. Mas se eu clicar aqui, eu vou precisar ter uma assinatura do Microsoft 365. E de toda forma, mesmo que no Word, na área de trabalho, seja possível contar com alguns recursos da nuvem, funciona muito melhor trabalhar em tempo real com esse tipo de arquivo, que envolve colaboração, se for online, se for ou direto no navegador, ou pelo OneDrive, ou pelo Word Online. Por isso que essa questão aqui está errada. A respeito de ferramentas de informática, julgue o item a seguir. A função aleatório do Microsoft Excel gera um número real randômico maior ou igual a 0 e menor que 1. Então essa questão está falando que a função aleatório gera um número n que ele é maior ou igual a 0 e também que é menor que 1. Isso está certo ou está errado? Bora para o Excel para testar na prática essa função. Pessoal, eu estou aqui então no Excel e aí bora testar a função. Vou aqui escolher uma célula, a célula 2, e digitar igual, aleatório, abre e fecha parênteses e dá um Enter. E aí gerou esse número, 0,61. Se por acaso eu der outro Enter, vai gerar um outro número. Então, é isso que a função aleatória faz. Ela gera um número maior ou igual a 0 e menor que 1. E aí vem a pergunta, para que essa função então serve? Pode servir para alguns casos onde tem que gerar probabilidades aleatórias, também para algumas questões de estatística. Então eu uso bem mais restrito e mais ligado a esses contextos acadêmicos e analíticos. Agora, bora então voltar para a questão. Voltamos aqui para a questão. Então sim, a função aleatório gera um número real randômico maior ou igual a 0 menor que 1. Então essa questão está certa. Em relação a componentes usados em microcomputadores, julgue o item subsequente. RAM é uma memória
não volátil utilizada em microcomputadores para armazenar permanentemente os dados temporários para o funcionamento do sistema operacional e dos aplicativos. Pessoal, essa questão ela está errada porque a memória RAM é uma memória volátil. O que significa isso? Significa que assim que o computador é desligado, todos os dados dela são apagados. Não é como, por exemplo, o HD ou hard disk, que é uma memória não volátil. Quando você salva algo no HD, assim que você desliga, os dados continuam lá. E, além disso, a memória RAM ela serve para armazenar dados temporários. Como assim? Enquanto, por exemplo, o HD armazena dados permanentes, como, por exemplo, um relatório que você tenha, uma foto, a memória RAM ela armazena dados temporários. Por exemplo, dados que vão servir só para ajudar um programa a funcionar. Por exemplo, imagina que você abriu lá o Photoshop. Tem alguns dados que eles precisam estar à disposição só enquanto o programa estiver sendo utilizado. Dados que ajudam no funcionamento do programa. Então, ela é uma memória volátil e ela faz o armazenamento apenas temporariamente. Ela não faz o armazenamento de dados permanentes. Então, essa está errado. E caso vocês queiram uma definição um pouquinho mais formal, segue aqui. RAM, ou Window Access Memory, ou memória de acesso aleatório, funciona como uma área de armazenamento temporário, onde o sistema operacional e os programas que estão em uso armazenam os dados necessários para que sejam acessados rapidamente pelo processador. Então, a memória RAM é uma memória volátil e temporária, beleza? A respeito de ferramentas de informática, julgue o item a seguir. A versão mais recente do Microsoft Excel permite a inclusão de uma quantidade ilimitada de linhas. Essa, pessoal, ela tá errada. Por quê? A versão mais recente do Excel tem uma limitação de linhas, colunas e caracteres. E qual que é o valor dessa limitação? A quantidade máxima de linhas é 1.048.576. Já de colunas é 16.384. E o total de caracteres que uma célula pode conter é 32.767. E a fonte desses dados é o site do suporte da Microsoft. Então, por mais que o Excel seja uma ferramenta maravilhosa, ele tem algumas limitações em termos de processamento de dados. Tanto que, por isso, para algumas tarefas que envolvem processamento muito grande de dados, o Excel deixa de ser interessante e aí os profissionais que atuam em tecnologia usam outras ferramentas. Então essa daqui está errada. Acerca de computação em nuvem e organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue o item seguinte. Na denominada nuvem comunitária, a infraestrutura é disponibilizada ao público em geral ou a um grande grupo industrial e pertence a uma organização que vende serviços em nuvem. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Para começo de conversa, o que é uma nuvem comunitária? É uma nuvem que ela é gerenciada por grupos com interesses em comum. Então, por exemplo, imagina que tem uma universidade que está fazendo uma pesquisa e para fazer essa pesquisa vai contar ali com o apoio de outras universidades, de outros institutos educacionais. Aí eles podem usar uma nuvem comunitária. E aí quem vai ter acesso a essa nuvem comunitária? Somente esses que estão envolvidos. Compartilham ali um interesse em comum. Quando é uma nuvem que ela é disponibilizada ao público em geral, é o que a gente chama de uma nuvem pública. Por isso que essa daqui está errada. E pessoal, aproveitando a questão, bora dar uma revisada nos tipos de nuvens? Bom, primeiro temos aqui
A nuvem pública. A nuvem pública é aquela que é usada ao público em geral, seja de forma gratuita ou seja pagando. O melhor exemplo disso é o Google Drive. Então, é um serviço de armazenamento em nuvem e qualquer usuário pode usar, desde que faça o cadastro e seja de acordo com as políticas de uso do fornecedor. No caso aqui do Google Drive, fornecedor o Google. A nuvem privada. Enquanto a nuvem pública pode ser usada por todos, já a nuvem privada ela vai ter uso mais limitado, porque geralmente ela está ligada a uma instituição, a uma organização. Um bom exemplo disso é a nuvem que tem um banco. Por exemplo, ali no banco costuma ter um sistema de armazenamento próprio, onde vão ter dados dos clientes, dados de transações, etc. Não faz sentido abrir isso. Só faz sentido ter acesso quem é do banco. Faz sentido o acesso ser privado. Então essa é a nuvem privada. E a gente tem também a nuvem comunitária. O que define a nuvem comunitária é o interesse em comum que tem ali ligado ao armazenamento. Então, por exemplo, pode ser uma pesquisa, pode ser um consórcio, pode ser também, de repente, interesses comerciais. Por exemplo, pode ter uma nuvem comunitária de empresas de um mesmo segmento, ou empresas que são parceiras. Então, toda vez que você vê nuvem comunitária, lembra disso de organizações com interesses em comuns. E, além disso, quem faz esse gerenciamento geralmente é uma ou mais dessas organizações ou terceiros. Então, quem vai também cuidar do gerenciamento é alguma instituição ligada a esse objetivo, a esse interesse. E, por fim, a gente tem a nuvem híbrida, que vai ser a combinação das anteriores, beleza? Julgue o seguinte item relativo a conceitos de organização, segurança e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Criar uma pasta, copiar e excluir arquivos são operações básicas do Windows Explorer. Pessoal, basicamente, o que é o Windows Explorer? É o aplicativo que já vem pré-instalado no Windows que permite a manipulação de arquivos e pastas. Ele permite ao usuário organizar e manipular arquivos e pastas de forma gráfica e intuitiva. E nesse sentido, são operações básicas. Criar uma pasta, copiar e excluir arquivos? Sim, isso aqui está certo. Mas pessoal, antes de ir para a próxima questão, eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. A questão aqui não é apenas manipular arquivos e pastas, mas fazer isso de uma forma gráfica e intuitiva. Como assim? Existem outras formas de manipular arquivos? Existe. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bora lá para a minha área de trabalho. Pessoal, eu estou aqui na minha área de trabalho e eu quero abrir um arquivo específico. É um arquivo de texto simples que chama CX. Primeiro, eu vou pelo explorador de arquivos. Eu dou aqui um Windows E, abro o meu explorador de arquivos, eu vou aqui em área de trabalho, dou um duplo clique, vou aqui em CX e está aqui o arquivo, dou um duplo clique, abrir. Observem que tudo aqui foi muito simples. Eu basicamente só precisei apertar um botão e ir selecionando pasta. Essa é a forma mais fácil. Essa é a forma pelo explorador de arquivos. Agora, bora dar uma dificultada. Vamos imaginar que agora eu não posso mais contar com o mouse. Eu só posso contar com o teclado. Tem como abrir esse arquivo? Tem. E como que eu posso fazer? Eu vou ter que apertar aqui a tecla do Windows, que vai abrir aqui esse menu. Aí eu vou digitar aqui executar. E aí eu vou digitar aqui no campo executar o endereço do arquivo. Aí eu vou dar aqui um Enter. Pronto, eu também abri o arquivo. Só que aqui foi por um caminho um pouquinho mais longo, um pouquinho mais difícil. Por isso que o explorador de arquivo ele é mais gráfico, no sentido que para você mexer, você consegue usar recursos como mouse, ícones. É uma experiência visualmente falando mais interessante.
e é mais intuitivo também porque facilita para o usuário. Geralmente, quem acessa arquivos por meio dessas linhas de teclas é mais o pessoal que trabalha com TI ou que trabalha com tecnologia de forma profissional. Então, essa que é a grande graça do explorador de arquivos. Ele facilita a experiência do usuário na manipulação e gestão de arquivos e pastas. Beleza? Acerca de conhecimentos em informática, julgue o seguinte item. Algumas falhas no armazenamento de dados na área da informática são classificadas como catastróficas, podendo ser recuperadas com a restauração do firewall. Pessoal, essa é uma questão relativamente fácil, mas ela pode ser capciosa. Bora reler essa afirmativa com muita calma. Algumas falhas no armazenamento de dados. O que é armazenamento de dados? Diz basicamente sobre como os dados são guardados. Então, quando eu falo de uma falha no armazenamento de dados, seria, por exemplo, uma falha de salvar o arquivo. Eu fui para ali salvar um arquivo do Word e aí não salvou, eu perdi todo o meu trabalho. Ou, por exemplo, quando você está lá com um arquivo do Word, aí de repente a luz caiu e você perdeu o seu trabalho. Isso é uma falha no armazenamento. É uma falha no processo de guardar os arquivos. Na área da informática, são classificadas como catastróficas. O que seria uma falha de armazenamento catastrófica? Seria uma falha que gera perda total ou quase total dos dados. Um exemplo de uma perda catastrófica. Imagina que você tem um HD externo e aí esse HD externo pegou fogo. Aí ferrou. Se você não tiver feito um backup, se você não tiver uma cópia desses dados, já era. Não tem como mais você recuperar. Aí é impossível. Então uma falha catastrófica é aquela que ou leva a perda total ou quase isso. Então, é a primeira parte que está certo. Podendo ser recuperadas com a restauração do firewall. Pessoal, essa parte aqui que está errada. A segunda parte da afirmação ela está incorreta. Por quê? O que é o firewall? Firewall, em português, seria algo como muro de fogo. E qual que é o papel do firewall? O firewall é como se ele fosse um porteiro digital. Como assim? Imagina, por exemplo, quando você está conectado com a internet. Está aqui o seu computador e está aqui a internet. Quando você está conectado com a internet, o que está acontecendo ali é uma troca de dados. O seu computador ele está enviando e ele está recebendo dados da internet. Só que alguns desses dados podem ser maliciosos. E para evitar grandes danos, é bom que tenha um sistema que vai fazer uma espécie de filtro, que vai ser uma espécie de porteiro, que assim, se vê ali um fluxo de dados é suspeito, ele barra. Se não for, ele deixa passar. E esse é o papel do firewall. Ele age ali no tráfego de rede, na movimentação de dados. Então, não tem nada a ver com a questão de armazenamento de dados. Como que eu posso fazer para lidar com uma falha de armazenamento de dados? Seria, por exemplo, fazendo um backup. Por isso que essa aqui está errada. A primeira parte está certa. Uma falha de armazenamento de dados pode ser considerada como catastrófica. Mas, para eu recuperar uma falha de armazenamento de dados, seria com um backup ou com alguma outra forma de restauração de dados. Firewall é uma coisa totalmente diferente. Ele já diz mais sobre tráfego de rede. Por isso que essa daqui está errada. A respeito de conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, bem como do sistema operacional Windows, julgue o próximo item. O uso de aplicativos de edição de texto, planilha e apresentações do Microsoft Office 365 restringe-se a computadores
Essa, pessoal, ela tá errada. Por quê? O que é o Microsoft Office 365? Ele é uma versão do Office que é baseado em nuvem, isto é, ele é online, e uma vez que ele é online, pode ser acessado por diferentes dispositivos, como computador, celular, tablet, dentre outros. Então, por isso que ele está errado. E pessoal, aproveitando aqui a questão, bora fazer uma revisão rápida? Quando a gente fala de pacote Office, geralmente a gente lembra daquele Office clássico que era instalado no computador. Mas hoje tem também o Office 365. E qual que é a diferença entre esses dois? Bom, para começo de conversa, a primeira diferença é o modelo de licenciamento. Como assim? O Office 365, ele funciona por assinatura. Então, você paga uma taxa ou mensal ou anual para ir utilizando ele. Já o Office clássico é um pagamento único. Você paga ali a licença e pode usar pelo resto da vida. Segundo ponto, atualizações de recursos. Como o Office 365 está baseado na nuvem, é praticamente automático. Já o Office clássico, ele tem só atualizações assim bem básicas. Outro ponto, aplicativos incluídos. O Office 365 ele tem alguns aplicativos adicionais, como OneNote, Access, Publisher. Já o Office clássico, dependendo da versão, se for um pouco mais antigo, ele pode não ter alguns aplicativos. Outra diferença, a instalação em múltiplos dispositivos. O Office 365 pode estar em até 5 dispositivos simultaneamente. Já o Office clássico pode estar em apenas um dispositivo. E, pelo fato de ser baseado em nuvem, o Office 365 ele pode estar ali em celulares, smartphones, dispositivos móveis no geral. Já o Office clássico não, é só mesmo o computador e instalado localmente. Outra diferença, o Office 365 ele dá de bônus para o usuário 1 TB de armazenamento no OneDrive. Já o Office clássico, embora tenha ali alguns recursos que podem ser sincronizados com o OneDrive, não fornece nenhum armazenamento assim específico para o usuário. Uma outra diferença, a colaboração em tempo real. O Office 365 funciona de um modo bem parecido com o Google Workspace. O Google Workspace é a suíte do Google que junta ali vários aplicativos que servem para trabalho, ambiente acadêmico e permite a colaboração em tempo real. Então, por exemplo, posso estar eu aqui da minha casa mexendo no arquivo e você da sua casa mexendo, tudo via nuvem. Uma outra diferença, o Office 365, pelo fato dele estar em nuvem, ele vai depender da internet ali para o seu funcionamento e para manutenção. Já o Office clássico, não, ele está instalado localmente, só precisa do computador funcionando. E bom, em relação ao custo-benefício a longo prazo, o Office 365 ele tende a ser mais interessante nesse sentido, porque ele não vai ficar velho. Então você vai pagando ali e você vai tendo as atualizações em tempo real. Já o Office clássico, que instala no seu computador, as atualizações para ele são um pouco mais limitadas. Então pode ficar mais barato que só paga uma única vez, mas em compensação você vai ter ali um pacote de programas limitado. E pessoal, de tudo isso, a principal diferença é o Office clássico. Ele é instalado localmente, ele não depende de internet. Já o Office 365, ele está baseado na nuvem, ele depende de internet. Beleza?